É nosso convidado neste grande jornal, André Ventura, presidente do Chega. Boa noite, seja bem-vindo. André, já iremos falar sobre a comissão que o Chega quer fazer aos mandatos de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária, a Comissão Parlamentar de Inquérito, mas gostaria de falar sobre um outro tema primeiro, a educação. 166 mil alunos do ensino secundário fizeram estes exames que tantos problemas deram nas últimas semanas. Houve 15 mil pedidos de reapreciação e sabemos que há 825 casos de desconformidade. Eu sei que o Chega já se pronunciou sobre esta questão da educação, mas é facto que tem sido mais insistente com Luís Neves, com a questão do Ministro da Administração Interna. Perante um problema na educação que afeta tantas pessoas, tendo em conta os números que ainda agora disse, acha que os portugueses conseguem compreender esta insistência em Luís Neves em vez de no setor da educação? Boa noite, Daniela. Obrigado pelo convite. São coisas diferentes. O Chega tem insistido muito nas duas. Uma é um caso de incompetência que nos parece gravíssimo, que é o caso da educação, que deixou a vida de muita gente, muitas famílias em suspenso. Tenho encontrado vários alunos que me têm dito isso, vários jovens e também famílias. Este é um caso de incompetência, ainda por cima de incompetência avisada, no sentido em que houve vários avisos, quer da parte do Chega, quer da parte de relatórios independentes que diziam que este modelo não vai funcionar. E mesmo assim avançaram, metendo em risco, metendo em condicionamento toda a vida familiar, académica, porque isto também mete com o acesso ao ensino superior. E, portanto, é muito grave que isto tenha acontecido. E o Chega fez, eu falei disso várias vezes, os nossos deputados também, o nosso Ministro de Sombra da Educação também. Agora, Daniela, não é um caso de regime como é o caso de Luís Neves. É que nós também temos que perceber a cada momento o que é que está em causa. No caso do Ministro da Educação está em causa a incompetência. Não estou a dizer que a pessoa em si é incompetente. Não tenho essa ideia, por acaso. Mas a incompetência na gestão deste dossiê e a incompetência em lidar com uma situação que já se sabia que ia acontecer, porque já havia indicações disso, e em vez de assumirem responsabilidades, atiraram culpas para as famílias, para os professores, dizendo que as famílias é que não deviam ter férias nesta altura, que os professores não se prepararam bem ou até que tentaram boicotar. O que, podendo acontecer num caso ou noutro, era manifestamente o governo a sacudir a água do capote. Depois há uma só coisa, se me permites, nesta questão da educação, que é, mais uma vez, a falta de empatia do governo. A questão, como tu disseste bem, os números dos que vão pedir a reapreciação penso que são os mais elevados, enfim... Sim, se compararmos, são 15 mil pedidos este ano, o ano passado foram 6.200, portanto, ou seja, mais do dobro. Mais do dobro. Porquê é que nós temos insistido em que não houvesse a chamada taxa de reapreciação? Os 25 euros. Os 25 euros. Não é porque isto seja uma questão fundamental para moralizar a educação, nem vai resolver o problema que muitas famílias passaram. Isso é uma evidência. Então, mas foi o Estado responsável, em grande parte, pelo caos que se gerou na correção, na divulgação e até na data em que saiu a classificação dos exames, o Estado não devia permitir que as pessoas recorressem sem ter um ónus, que foi a responsabilidade do Estado que gerou. Portanto, isto juntou falta e incompetência, falta de capacidade de antecipação, e isto era expectável de um governo reformista. Foi isso que falhou? A falta de antecipação do problema? A falta de antecipação, porque tinha instrumentos para isso. Podia-se dizer assim, foi uma coisa tentada de novo, ninguém sabia. E quando é assim, às vezes deve-se arriscar, outras não. Mas o governo tinha decidido arriscar, não correu tão bem. Bom, é o que é. Agora, repara, Daniela, o ano passado houve um projeto piloto que avaliou isto, que precisamente disse que o governo tinha que ser prudente, porque isto tinha aqui vários elementos que indiciavam que podia falhar, ponto 1. Ponto 2, o Chega, no dia 1, avisou que isto ia correr mal se não fossem feitas mudanças, fê-lo na Comissão Parlamentar específica, que é a de Educação. O Governo disse que não, ignorou completamente e que ia tudo correr bem, que nós éramos uns pessimistas. Uns dias depois, ou umas semanas depois, mostrou-se que infelizmente tínhamos razão porque a coisa não estava bem preparada. Perante esse cenário, o que é que o Chega acha da Comissão Parlamentar de Inquérito que o PS pondera fazer se até setembro o Ministro não der respostas satisfatórias? Vamos em dois cenários. Eu acho que o PS está a usar todas as manobras de distração que puder, que encontrar, e nos próximos dias vai continuar a fazer. Tudo vai servir, dos passarinhos que migram em Portugal até a qualquer situação mais grave, como é o caso da educação, para não falar de Luís Neves, nem da administração interna. O PS também diz interna. que o Chega não fala o suficiente da educação. Mas não é verdade, nós falámos e muito da educação. A diferença é que não temos dois critérios. Não andamos aos gritos com o Ministro da Educação e andamos a ver se o Ministro da Administração Interna passa por baixo da mesa sem ninguém diga nada. Mas tem insistido mais nas questões relacionadas com Luís Neves. Uma coisa é uma coisa criminal, outra é uma coisa de incompetência. Uma coisa mete em causa as instituições, a outra não. E repare, estou à vontade, não conheço pessoalmente nenhum dos dois. Isto não tem nada a ver com questões pessoais ou de natureza partidária sequer. Isto é uma questão, o caso de Luís Neves é trafolhice. Sim, mas era mais no sentido de se as pessoas que são afetadas diretamente por esta questão dos exames conseguem perceber esta posição do Chega. Era isso que eu ia. Repare, o Chega
exigiu que as coisas funcionassem bem antes, pediu já várias vezes duas coisas: que os professores tivessem um acesso facilitado, capaz a estas plataformas com a formação específica, e pediu que as famílias não tivessem que pagar para pedir a reapreciação das provas. E exigimos ao Governo que faça agora, e pedimos até o alargamento do prazo de acesso ao ensino superior. Tudo isto foi o Chega que fez, não foi o PS. Mas o que é que vai resolver? Como é que nós podemos dizer às famílias assim? Mas não se preocupem, porque em outubro ou novembro vai haver uma comissão parlamentar de inquérito. Quer dizer, a comissão parlamentar de inquérito, nós não a vamos obstaculizar. Certamente. Apoia esta comissão se o PS avançar? Nós sempre apoiámos todas as responsabilizações políticas, nunca fomos contra. Exceto num caso que era manifestamente infundado. Nós temos que avançar para outros temas. Apoia a comissão, claro. E o que é que acha, rapidamente, o que é que deve ser feito nesta altura? Era que o Ministro garantisse isso. Para nós é mais importante que qualquer comissão para outubro ou novembro, que a segunda fase não vai correr desta forma, que os alunos não vão ter que pagar para pedir a reapreciação de provas, que os pais não vão ser afetados pela incompetência do Governo. E agora, o Ministro que levou isto até este ponto, com casmurrice e teimosia, agora que resolva a situação para que as pessoas não estejam a pagar pela incompetência do Governo. É só isto. O resto, estaremos com certeza, ao contrário do que o PS faz muitas vezes, estaremos com certeza aptos e favoráveis a avaliar responsabilidades políticas. Fechado este tema, o Chega já anunciou uma comissão parlamentar de inquérito ao Ministro Luís Neves para os mandatos enquanto diretor da Polícia Judiciária. Gostava que nos explicasse de forma clara qual é o objeto desta comissão parlamentar de inquérito, o que é que quer investigar. Bom, nós tivemos aqui uma situação que nunca tínhamos tido. Antes de mais, deixa-me dizer isto, que eu tenho visto muitas vezes confundirem-se as coisas. Para nós, a PJ é uma instituição respeitadíssima. Respeitadíssima. Ninguém, penso que nenhum partido tem defendido mais a PJ, e as outras polícias também. No caso da PJ, com uma especificidade de ser o órgão mais relevante em termos de polícia. E é possível salvaguardar a imagem da Polícia Judiciária com esta comissão? Se não for, significava que uma pessoa, ou algumas pessoas ligadas a uma pessoa, meteram em causa toda uma instituição. Eu não acredito que isso tenha acontecido, nem acredito que isso seja possível em Portugal nos dias de hoje. Agora, o que temos sabido e visto em duas variantes é muito preocupante. As ações em si, o facto de termos um ministro que foi diretor da Polícia Judiciária, que aparentemente fazia, ou ditava, ou dizia para se fazerem alterações de coisas que estão nos processos de crime, que são prova em processos de crime, para facilitar pessoas ligadas a ele e amigos dele, ou empreiteiros que trabalhem com ele, ou outras empresas quaisquer, isso por um lado, sem qualquer explicação nenhuma e sem que, excepto o Chega, lhe exijam frontalmente essa explicação. E que explicações é que quer? Qual é que é o objeto desta comissão? Por outro lado, deixa-me dizer isto. Há outra coisa que veio aqui e que muitos não têm deixado passar, mas, Daniela, nós não podemos deixar passar. Quando foi a Operação Influencer, que levou à queda do governo de António Costa, nós agora temos que nos lembrar disto. O Ministério Público afastou especificamente Luís Neves, a polícia, na altura liderada por Luís Neves, numa investigação que, com toda a certeza, por causa do seu objeto, seria dela. Porquê é que o fez? Porquê é que não quis que Luís Neves estivesse nessa investigação que levou à queda do governo de António Costa? Porque provavelmente quem a liderou já sabia, de alguma forma, ou percepcionou, ou soube que Luís Neves estava ligado ao poder político e era condicionado e condicionável pelo poder político. Isto é gravíssimo, porque a Polícia Judiciária, se for usada de forma não neutral e não imparcial, pode vir atrás de opositores políticos ou pode salvar membros dos governos em funções. Os dois são graves. Os opositores políticos têm que responder na lei nos mesmos termos que os outros, não ser perseguidos por exigirem transparência, mas não podemos ter primeiros-ministros, ministros ou o que for a ser protegidos por terem ligações com o diretor da Polícia Judiciária. Tudo isto agora vai ter que se saber, porque o Parlamento, se tiver coragem, como eu espero que tenha, deve exigir que estes esclarecimentos sejam dados. E Luís Neves terá que responder por isso também. Então, o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito não é apenas as obras e o caso do outro lado? Não, é os mandatos de Luís Neves, porque não fazia sentido Mas toda a gestão de Luís Neves, toda a instituição, o que é ao certo? Os casos, sobretudo, que puderam ter tido mais condicionamento e relevo político. Aqueles que, pelas ações que estamos a ver, podem ter materializado em duas áreas. Casos em que Luís Neves tenha feito tábua rasa da lei existente e, com mais pessoas, eventualmente, se tenha tomado decisões para se favorecer a ele próprio ou a outros ou a terceiros, como este caso dos atrelados e do material de droga, que é uma atrapalhada nunca vista. Eu não sei se vai arranjar umas guias, se vai aparecer agora com os documentos, mas a verdade é esta. Se tivesse tudo legal, a PJ não tinha ido lá buscar outra vez. Se tivesse tudo certo, a polícia não tinha ido agora buscar o outro lado, é porque não estava certo e nem a PJ sabia onde estava aquele outro lado. E soube agora porque teve informações também sobre isso. Mas quem o decidiu, eu não tenho dúvidas disso, foi Luís Neves.
Não tenho dúvidas. Não há ninguém que tenha dúvidas. Como é que o pode disso. afirmar? Porque era ele o diretor e é ele que, quando confrontado com isso, disse que estava tudo certo, tudo legal e que ele ia apresentar tudo Mas no sabe tempo que disse dele assim, e no tempo certo. dessa forma? Não, eu ouvi-o dizer isto aos jornalistas. Que está tudo certo. Está. Ora, se eu tivesse sido diretor de uma coisa, quando me confrontasse e eu não soubesse, dizia, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não passou por mim, vamos agora aferir e eu próprio quero saber o que é que aconteceu. Portanto, vamos saber. Não foi nada isto que o Luís Neves disse, foi, eu falo quando quero, eu digo quando no meu tempo quiser prestar esclarecimentos e vocês têm que ficar com as vossas especulações, vocês e o Chega, vocês jornalistas e o Chega. A vida não é assim e todos que estamos na vida política sabemos que não é assim. Não podemos estar uma vida toda a exigir transparência aos outros, mas depois, quando chega ao momento de também o sermos, não o fazermos. Por isso esta Comissão Parlamentar de Inquérito, deixe-me dizer-lhe também isto, o texto definitivo deu entrada hoje, porque ainda houve umas alterações que fizemos em relação ao anúncio, deu entrada hoje, ela vai ser putestativa por uma razão, que eu também quero deixar clara. É que o Partido Socialista nunca embarcaria, com o medo que está da situação de Luís Neves, nunca embarcaria numa comissão de inquérito. E, portanto, o Chega Porquê é que acha que o PS tem medo de Luís Neves? Só o PS é que poderá responder a isso. Agora, mas é o André Ventura quem está a fazer essa afirmação. Com certeza. Eu comecei por lhe dizer que é estranho o Ministério Público afastar Luís Neves da investigação influencer quando levou à queda do governo socialista. Já isto mostra que havia aqui uma certa promiscuidade, que havia aqui uma certa, pelo menos, suspeita de promiscuidade. Mas há mais do que isso, que eu acho que temos que perceber também. Eu nunca vi, olha que eu já sigo política há algum tempo, eu nunca vi, desde o caso Casa Pia, provavelmente de Lisboa, desde o processo Casa Pia de Lisboa, eu nunca vi o PS estão com medo de falar, estão com medo de usar as palavras e estão com medo de reagir. Já por 2 momentos vimos, os senhores estavam lá também, José Luís Carneiro a fugir deliberadamente à questão de Luís Neves e a tentar lançar outras questões para desviar a atenção da questão de Luís Neves. Não estará só a tentar dar o benefício da dúvida, até prova em contrário, todos são inocentes? O Partido Socialista... O PS diz que é preciso esclarecimentos, mas também diz que não é preciso fazer julgamentos em praça pública. Com certeza, mas quer dizer, quando dizem assim, tem aqui uma casa que a Câmara diz que não está licenciada, qual é o julgamento em praça pública? É também estarmos a ser tapadinhos, não é? Quer dizer, nós também temos que ser em democracia exigentes quando queremos a democracia exigente. Bom, um indivíduo vai à televisão e diz assim, não se preocupe, isso é 2 tanques, 3 paredes e é umas coisas para o gado. E pronto, 2 dias depois sabe-se que não era nada disso. Era uma coisa com outra dimensão qualquer, que tinha que ter licença, que era numa área ecológica, de reserva que não podia ser feita, que não há meios de pagamento, que não há contratos, que não há nada. E o PS diz, bom, mas não podemos fazer julgamentos em praça pública. Não, mas então também deixa a pergunta. Vamos estar à espera que haja o julgamento para retirar as conclusões de uma coisa que é evidente e que está à vista de todos? É que é isto, Daniel, é isto que degrada a democracia. É isto, não é o Chega, nem é os que apoiam o Chega. É haver 2 partidos ao centro, que, desculpe lá a expressão, que de tão corrompidos que estão, pelo menos maniatados, não conseguem ver o óbvio e dizer o óbvio. Eu acho que José Luís Carneiro, tenha que ligação tenha António Costa a Luís Neves, ao PS a Luís Neves, José Luís Carneiro, como líder que é agora de um partido de oposição, como Chega, tinha que dizer isto. Eu respeito muito a Polícia Judiciária e eu, André Ventura, também respeito. Mas estes esclarecimentos de Luís Neves não são aceitáveis, nem a forma como está a gerir a coisa. E tem que assumir essa responsabilidade. Bastava isso para as pessoas compreenderem. Só que, provavelmente, estão agarrados com outras coisas. André, ainda há pouco falou na questão da influencer, do processo influencer. Esta comissão a acontecer será também uma comissão por interpostas pessoas ao caso Pinum Viva? Vamos lá ver. Eu acho que quando levantamos uma questão destas, nós temos que pôr tudo no mesmo plano para não haver suspeitas de qualquer favorecimento. Não podemos, em processos que tratam de uns partidos, dizer que temos que averiguar se houve interferência política e noutros não. Tem que ser igual. Se houve, eu não sei se houve ou não, se houve, no caso da Pinum Viva, porque já era um mandato de Luís Neves, alguma interferência política que o levou depois a ser Ministro da Administração Interna, como contrapartida eventual de ter parado o caso, morto o caso, seja o que for. Eu estou a falar assim porque eu sei que é isto que as pessoas também precisam de esclarecimentos. Eu estou a tentar ser muito direto com elas. Se isto aconteceu, se houve alguma interferência política, não tem que saber também nesse caso. Não vejo por que não. Pedro Passos Coelho alertou para uma coisa no dia em que foi conhecido. E olha, eu não alertei, por isso eu também não antevi a situação. E eu fui um dos que disse que tínhamos que dar o benefício da dúvida a Luís Neves e que até me parecia um perfil que, face às funções, podia funcionar. Portanto, eu também errei nesse ponto de vista. Mas Pedro Passos Coelho disse isto. É um precedente grave e um erro que alguém passe do máximo da investigação criminal para um cargo político. E ele tinha mesmo razão. E olha que isto não é só uma lição para o Governo, é para mim também. Eu nunca como Primeiro-Ministro, se tiver essa oportunidade, eu aprendi uma lição. Nunca passar ninguém do topo de uma investigação criminal que nos pode afetar a nós, a membros dos nossos partidos, membros dos governos, para um cargo político. É uma péssima imagem. Fica registado se um dia chegar a esse cargo. Fica, porque foi uma lição para mim também. Fica aqui essa nota. Por que não a moção de censura ao Governo?
Vamos lá ver, nós queremos esclarecimentos ou queremos eleições? E foi isso que eu me ponderei muito, para ser sincero, durante estas últimas semanas. O caso é grave, falei com o Presidente da República sobre isso, porque juntamente com isso havia ameaças que eu entendo que foram dirigidas ao Chega diretamente e a mim, ameaçando usar a força contra nós, a força, digamos, policial. Na nossa perspectiva, isso é errado e não é aceitável, mas esse é um ponto. Também acho que Luís Montenegro, por qualquer razão que eu desconheço, não está a saber lidar com este caso, nem está a conseguir fazer um que um Primeiro-Ministro com a autoridade deve fazer. Mas chegados aqui, isto é o que temos, nós não escolhemos, é o que temos, está aqui. O que é que queremos? Derrubar o governo nesta altura, provocar eleições ou querer esclarecimentos? Quer dizer, eu quando saí das eleições presidenciais, há uns meses atrás, disse: o país não pode andar de eleição em eleição a cada 6 meses. Mas portanto, o Chega tem receio de ir a eleições? Pelo contrário. Olha, a última sondagem dava-nos com 26% à frente do PSD. O nosso barómetro de há poucas semanas dava ao Chega a cair para 3º lugar. Tudo bem que com uma diferença pequena em empate técnico, mas a cair. Todas as sondagens mostram nos últimos dias que ou o Chega está à frente do PSD ou um bocadinho atrás, mas que basicamente ficaria o cenário parecido. Portanto, isso não o apoquenta. É por causa do país e não é que um receio mesmo do Chega. Por causa do país, provavelmente o Chega ou sairia vitorioso ou até superaria o resultado que tem hoje. Só que nós não podemos andar de eleição em eleição de cada 6 meses. Então quero explicações. E querendo explicações... Deixa-me só dizer isto. Portanto, chegados aqui, nós queremos uma explicação que seja obrigatório dar ou mandar o país outra vez para eleições. Quem nos estiver a ver, eu tenho a certeza que se tivesse que escolher entre as duas coisas, prefere que haja esclarecimentos. Até porque e quer esclarecimentos de quem? Quem é que vai chamar essa comissão? Naturalmente, que imagino que seja Luís Neves. O próprio e os que estiveram, enfim, associados. Mas tem nomes? A este Quem é que mandato. Quer chamar? Vamos com algum tempo, nós ainda vamos ter algum tempo para... Primeiro-Ministro é uma opção? O atual provavelmente poderá ser, o anterior com toda a certeza será, porque está em causa a Operação Influencer. Diretores de serviço da Polícia Judiciária. Pode vir a acontecer. Nós ainda queremos avaliar isso com algum detalhe. Mas todos os que estão envolvidos naquilo que é preciso esclarecimento, eu acho que podem ser chamados. Então, mas não tem uma lista fechada ainda? Não, nós depois, a Comissão de Inquérito agora é enviada para o Presidente do Parlamento. O Presidente do Parlamento tem que dar autorização porque ela é putestativa. Sim, mas podia já ter uma ideia de quem é que quer chamar. E temos, mas não quero antecipar isso, porque acho que isso é uma das questões também estratégicas de uma Comissão de Inquérito, que é perceber... Para nós é mesmo fundamental, muita gente pode não acreditar nisto agora, para nós é mesmo fundamental salvaguardar a integridade da PJ e salvaguardar que a polícia que faz a investigação criminal não é melindrada com isto. Mas não podemos, porque eu sei, aliás, sei não, toda a gente sabe que a maior parte dos polícias, dos funcionários, dos coordenadores da PJ são pessoas decentes, íntegras e que querem mesmo, e também estão chateadas com isto. Também estão chateadas com isto e com o que está a acontecer. Agora, não podemos deixar que 3, 4, 5, 6, 7 pessoas... que por alguma razão ganharam algum poder e alguma teia de influência, destruam a credibilidade de uma instituição assim, mesmo que tentem meter medo aos políticos. Este é o momento em que a democracia tem que mostrar que os políticos não têm medo. Este é o momento em que eu quero dizer às pessoas que podem contar que eu chego, porque nenhuma instituição está acima da lei. O jornalismo não está, os políticos não estão, as polícias também não, o Ministério Público também não e os tribunais também não. Ninguém está. Mas André Ventura chegou na semana passada, creio que já para o final da semana, a dizer, antes de anunciar a comissão, chegou a dizer que era de evitar esta comissão, que estava a ponderar. Qual é que foi o gatilho para decidir avançar? A absoluta arrogância de não se dar esclarecimentos, apesar de eles serem pedidos. A absoluta incapacidade do Primeiro-Ministro chamar o Ministro a exigir explicações, que tenho a certeza que era o que a maioria dos primeiros ministros que tivemos faria. Era dos que tivemos, já nem estou a dizer do que devíamos ter tido, dos que tivemos, era dizer, olha, desculpa lá, passa-se isto, tem claro aqui alguma explicação. Luís Montenegro nem sequer disse... Está a falar de Pedro Passos Coelho, de António Costa? Tenho a certeza que... Bom, António Costa provavelmente não, como se viu, mas tenho a certeza que Pedro Passos Coelho teria chamado o Luís Neves ao seu gabinete e teria dito, meu caro, passa-se isto. Isto só tem 2 caminhos, que era o que eu faria também. Ou há uma explicação, ou o senhor tem que sair. Mas a explicação tem que ser cabal e tem que ser compreensível. Não pode ser qualquer coisa, não é? E se, entretanto, o Ministro da Administração Interna vier dar uma explicação, admite recuar na Comissão Parlamentar de Inquérito? Vamos lá ver. Imagino que agora, como disse o Pedro Santana Lopes, aqui, penso que foi o Pedro Santana Lopes, aqui no... Não, estou enganado. Foi o Dr. Rui Rio, olha, eu nem costumo falar muito do Dr. Rui Rio, mas foi o Dr. Rui Rio, noutro canal, que disse, agora imagine-se que vinha, o que é incompreensível passado este tempo todo, uma explicação que nos deixava a todos de boca aberta. E todos olhávamos e dizíamos, todos... com um sentido de raciocínio comum, eu não me considero mais inteligente do que os outros, também não me considero menos inteligente, acho que sou uma pessoa com uma inteligência média, capaz de perceber as coisas, e todos ficávamos a olhar e a pensar, bom, estivemos todos enganados, afinal havia aqui 3, 4, 5, 6 coisas que são óbvias, estivemos mal, isto está claríssimo como água. Eu sempre assumi, eu quando errei, olha, disse-lhe há bocado uma coisa que acho que errei, eu quando erro, eu assumo que erro. Quer dizer, agora, se me perguntar se acho que isso é razoável e possível, faça ao que temos ouvido, faça ao que temos visto. E a coisas como esta.
Agora, Luís Neves até pode vir dar uma explicação qualquer de que, na verdade, houve uma guia de transporte para outro lado. Mas se estivesse tudo certo, porque é que a PJ tinha ido lá buscar o outro lado outra vez? Se estivesse tudo certo, porque é que no processo, e já ouvimos, não sou eu que o digo, eu não tenho acesso ao processo, mas esteve aqui, no outro canal, mas desta casa, um dos advogados que está no processo e que garantiu que não está documento nenhum no processo que autorizasse ou dissesse que esses bens estavam a ser movidos. Tanto que agora estão a pedir a nulidade da própria prova, num caso que até pode vir a libertar um traficante de droga. Portanto, eu olhando para tudo isto, vejo que isto, na verdade, há aqui, como dizem os portugueses, é marosca. E onde há marosca, nós temos que investigar. Como lhe disse, se, olha, ele viesse aqui, se sentasse aqui consigo, e tudo isto que eu estou a falar, das questões mais pessoais às questões institucionais, quem me dera que isso acontecesse. Porque ficava tudo claro. Recuava na Comissão. Então, se ficasse tudo claro, não houvesse suspeita de nada, se fosse tudo claro como água, eu acho que os partidos também têm que ter a coragem, mas a decência também, de perceber, bom, então se calhar isto não se justifica. Quem me dera que isto se resolvesse sem uma comissão de inquérito. Digo mesmo de coração aberto, quem me dera. Porque acho que esta comissão de inquérito, que tem que ser feita, no sentido em que a verdade tem que ser apurada e não podemos ter medo de poderes ocultos em Portugal, sejam eles quais forem. Quais são os poderes ocultos? São este tipo de poderes que se mexem na sombra, que ameaçam, que têm dossiês de toda a gente. Eu acho que o Luís Neves incorpora esta ideia de poder oculto, porque na verdade nós agora, quando percebemos isto, eu dei-lhe o caso da Operação Influencer, mas há outros, já outros desconfiavam destes poderes ocultos. Por isso é que os tiraram de cena para poder agir quando queriam agir. Quer dizer, e nós hoje o que vemos é que há alguém que sobreviveu no PS, no PSD, alguém que nem o PS nem o PSD conseguem pedir esclarecimentos, pedir escrutínio, alguém que se sabe que se move bem, enfim, nos vários contextos desses poderes ocultos. Eu acho que é um bom momento para a nossa democracia fazer também a triagem e a consciência do que é que quer ser como democracia. Porque em qualquer outra democracia com que nós gostamos de nos comparar, com a sueca, com a inglesa, com a alemã, com a francesa, este ministro já não estava em funções. Isto num país nórdico era inaceitável. Mas não acha que a saída do Ministro da Administração Interna em pleno verão, em época de fogos, não seria prejudicial? Eu compreendo isso. Repare, na época de verão é prejudicial, na época de inverno também é prejudicial, porque pode haver tempestades como houve ano passado e também pode haver cheias como houve ano passado. Na época que não seja nem do inverno nem do verão, pode ser prejudicial por questões de segurança interna e questões de criminalidade. O Ministro da Administração Interna é sempre crucial, porque é um pilar fundamental da soberania. Agora, pergunto-me, quanto tempo mais nós conseguimos, como sociedade, aceitar que alguém que ocupa um dos cargos mais elevados do país na gestão da segurança interna continua a achar que só fala quando quer, quando entender, e cada dia que passa, por isso é que eu há bocado me referi a Rui Rio, com quem nunca concordo, mas nisto concordo, cada dia que passa, as instituições estão mais degradadas. Depois não venham dizer que é a extrema-direita, a extrema-esquerda, o extremo-centro. Isto é que degrada as instituições. É as pessoas em casa sentirem assim. Então, mas espera aí. Um diretor da Polícia Judiciária que exigiu esclarecimento, escrutínio a todos, afinal, quando chega a si, não tem que pedir escrutínio e os poderes públicos estão todos de tal maneira agarrados que não lhe exigem escrutínio. Isto é que degrada a democracia. André Ventura, é isso que eu espero que para ficar claro, aconteça. uma resposta sucinta, porque temos de fechar, e clara, esta Comissão Parlamentar de Inquérito a avançar é uma comissão a Luís Neves ou é uma comissão à instituição Polícia Judiciária? Não, é aos mandatos de Luís Neves. Eu acho que a Polícia Judiciária, como outras instituições, tem que estar acima disto. Isto é porque Luís Neves conseguiu este feito extraordinário de, nas últimas semanas, com a sua inação e provavelmente no passado com a sua ação e com o que conhecemos agora, ter atirado a instituição para este limbo. Nada do que está a acontecer é culpa nem da PJ como instituição, como um todo, digamos, nem dos partidos políticos, nem do Chega. Isto é culpa de um ministro que está tão agarrado ao poder por razões que nós não conhecemos e de outros que, tão submissos ao seu poder, não o conseguem confrontar. Eu só mesmo para terminar. Tocqueville, que escreveu da democracia na América, dizia algo assim: quando os poderes não são quando os cidadãos deixam de ser capazes de confrontar o poder, a democracia está em risco e vai desaparecer. Nós não podemos deixar que isso aconteça. André Ventura, muito obrigada pela presença aqui no Grande Jornal.